Bom dia. Vamos lá. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2022, exatamente 7 horas e 45 minutos, horário de Brasília, é o momento que eu faço essa live. Essa live fica salva no YouTube e aí você já deixa aí o seu like, já deixa o seu comentário, faça as perguntas que você quiser, participe e engaje aí. É muito importante que você deixe o like, tá? Nos vídeos para ajudar no engajamento aqui do tio, tá? O dia do ano, hoje é o dia 53 do ano, estamos caminhando pela 8ª semana do ano e já caminhamos 14,5%, 14,5% do ano. E aí você vai falar, caramba, o ano tá começando, não sei o que. Não, o ano você já passou quase 15% do ano. Então, fique ligado porque o tempo passa, como diz o poeta. Hoje então, dia 22 de fevereiro, Dia Internacional do Maçom. Legal, bacana então. Então, dia 22 de fevereiro, venham aqui mais uma vez conversar com vocês sobre estratégias de estudos, sobre evolução pessoal. Eu tenho... Quantos livros você já leu esse ano? Quantos livros você já leu esse ano? Você tem trabalhado na sua evolução? Só existe uma maneira da gente melhorar o mundo, é melhorando a gente mesmo. A gente pode querer mudar muitas coisas e a gente pode entrar em discussões políticas e a gente pode ter ideais, mas a verdade, a gente só muda o mundo mudando a gente mesmo. O mundo só evolui através da evolução individual. Só através da evolução individual que se alcança a evolução coletiva. Então trabalhe na sua evolução pessoal. Eu terminei de ler um livro que eu ganhei de presente e que eu nunca compraria. Eu nunca compraria o livro, mas eu gostei do livro. O livro tem até um palavrão na capa. Depois, outro dia, eu faço uma live sobre esse livro. Mas eu ganhei, me disseram que era bom. Falei, Lúcio, leia o livro que você vai gostar. Leia o livro, gostei. Então, é isso. Pessoal, hoje nós vamos falar, deixa eu colocar aqui uma coisa importante. Nós vamos falar sobre resumo. Queria saber se você tem dificuldade de criar bons resumos. Primeira coisa, quando você estuda e cria o seu resumo, cria suas anotações, ou mesmo, sei lá, não sei qual é a sua forma de documentar o seu estudo, se é através de questões potenciais de prova, de resumos, de perguntas, de mapas. Independentemente do que você faça, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você confia no seu resumo? Você confia que o seu resumo ele vai ser um guia legal para você fazer uma revisão de véspera, por exemplo? Quando está nas últimas semanas, nos últimos dias de prova, você prefere comprar um resumo desses prontos que os professores fazem? Inclusive eu já produzi muitos desses resumos. Ou você confia naquele material que foi criado a partir da sua inteligência, né, do seu estudo? Você confia no resumo ou você prefere pegar um resumo pronto e tal? Eu vou te arriscar a dizer que a maioria não confia no próprio resumo, que é uma coisa incrível, né? Porque se você é a pessoa mais confiável que você pode conhecer, né? Ou você confia mais nas outras pessoas do que em você mesmo. Então, por que você não confia no seu resumo? Porque existe uma coisa muito importante em relação aos seus estudos, e o que eu vou te falar agora vai abrir a sua cabeça assim de uma forma magnífica. Eu falo para os alunos do meu programa, do programa Meta, ontem eu tive a oportunidade de estar com eles ao vivo, eu falo para eles, olha, isso aqui é um superpoder. Claro que lá a gente faz isso de uma forma mais detalhada do que aqui na live. Mas eu falo para eles que é um superpoder. Quando você está estudando um material escrito, seja um livro, seja um PDF, seja lá o que for, a maioria de nós, eu e você, eu não, porque eu aplico essa estratégia, você também vai aprender essa estratégia agora. Mas em geral, as pessoas, elas selecionam o que é importante a partir daquele estudo através de uma adivinhação. Ou seja, eu leio um material doutrinário e, mais ou menos por não ter um parâmetro, eu tento adivinhar ou eu tento prospectar o que é importante
a partir das minhas experiências, do que eu já vivi, das questões que eu já fiz na vida e etc. Eu tento adivinhar o que é importante. Então, a gente meio que tem uma noção, isso vem da nossa vida, né, estudantil, a gente meio que tem que uma noção do que as coisas, como as coisas podem ser perguntadas, como as coisas podem ser cobradas. Mas isso é tudo muito abstrato. Você precisa de parâmetros objetivos. O que você deve buscar numa leitura para tirar daquela leitura e colocar no seu resumo? Porque o resumo, gente, tem uma característica que é essencial. O resumo é algo incompleto. Alguém fala assim, Lúcio, como é que eu faço resumos mais completos? Não tente fazer resumos mais completos, porque não vai ser resumo. O resumo, a natureza do resumo é que ele seja incompleto. Ou seja, incompleto no sentido de tirar toda a gordura e colocar ali só o que é essencial. Lúcio, mas como é que eu seleciono o que é essencial? Usando filtros. Usando filtros. E é isso que eu vou te ensinar agora. Usar filtros. Por isso, eu quero que você só faça uma coisa, tá? Quero que você clique nesse aviãozinho que tem aqui do lado, nesse triângulozinho aqui, parece um aviãozinho de papel. Clica e marca uma pessoa e chama para essa live. Combinado? Marca uma pessoa e chama para essa live. Só isso. Só isso que eu estou pedindo para vocês. Marque uma pessoa e chame para essa live. Pode ser? Clica nesse aviãozinho, marca uma pessoa legal que você acha que pode se beneficiar dessa live. Marca aí. Bom, então você tem que usar esses filtros. E esse filtro é interessante por quê? Porque a partir do momento que você conhece os filtros, você não consegue mais abrir mão deles, porque você fala, meu Deus, eu digo o seguinte, que as coisas mais simples são as coisas mais poderosas. Às vezes a gente fica procurando uma coisa muito complexa e às vezes as coisas estão ali na nossa cara. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu abri um livro aqui do professor Pedro Lenza, que é um livro muito usado por vocês aí, muito usado por vocês na preparação para concursos. Um livro bem usado aí, né? Bem aceito pela comunidade aí de concurseiros, né? Então, eu peguei um livro dele. E aí, eu vou ler aqui 3 passagens do tema controle de constitucionalidade do livro dele. E eu vou perguntar para vocês eu vou ensinar para vocês qual o critério que você deve utilizar para tirar uma informação do seu material escrito e colocar o seu material em um resumo, em um mapa, em qualquer coisa que você use para documentar o que você estudou, ou mesmo um grifo. Então, olha só, o primeiro parágrafo do controle de constitucionalidade, item 6.1, é noções preliminares. E ele diz o seguinte: o legislador constituinte originário, ou seja, quem criou a Constituição, criou mecanismos por meio dos quais se controlam os atos normativos, verificando sua adequação aos preceitos previstos na lei maior. Então essa é a frase. O legislador constituinte originário criou mecanismos por meio dos quais se controlam os atos normativos, verificando sua adequação aos preceitos previstos na lei maior. Essa informação nunca vai para o meu resumo. Por que ela nunca vai para o meu resumo? Por conta disso aqui. Eita, não ficou legal do jeito que eu esperava, mas eu acho que eu vou conseguir. Acho que dá para ver aí. Pessoal, olha só, esses são os filtros que você sempre deve buscar no seu material escrito. Primeiro aqui, conceito e nomenclatura. É o primeiro aqui. Está meio cortado, mas é conceitos e nomenclaturas. Conceitos e nomenclaturas. Conceitos são importantes? São muito importantes. Mas você vai perceber que os conceitos são mais poderosos quando eles são comparados e confundidos com outros conceitos. É o que eu digo, onde há confusão, há questão. Onde há confusão, há potencial questão. Falem isso, onde há confusão, há questão. Então, se eu te der algum conceito, por exemplo, de princípio da insignificância, só o conceito, não estou falando nem de aplicabilidade, nem dos requisitos, só o conceito. Qual é o conceito do princípio da insignificância? Te dar o conceito do princípio da insignificância é potencial de prova
quando ele pode ser confundido, por exemplo, com o princípio da irrelevância da pena. Qual a diferença entre o conceito do princípio da insignificância e o conceito do princípio da irrelevância? Agora você tem dois conceitos que se confundem. Isso é potencial de prova. Se você estiver lendo alguma coisa e ele estiver conceituando ou dando nomes, nomenclaturas, você está ali estudando lá direito penal e ele fala sobre o crime oco. Opa, crime oco? O que é isso? Todas as vezes que ele te apresentar uma nomenclatura, todas as vezes que ele te apresentar um conceito, isso é potencial de prova. Crime oco é a mesma coisa que crime impossível, tá? O segundo tópico são as enumerações. Pessoal, presta atenção. Enumerações. Se você fizer um apanhado do que cai de letra de lei, por exemplo, você vai perceber que as enumerações dos incisos são muito incidentes em prova. Todas as vezes que ele estiver classificando, todas as vezes que ele estiver elencando, todas as vezes que ele estiver apresentando requisitos de alguma coisa, ele está enumerando, ele está criando uma lista. E eu sempre faço essa brincadeira. Eu crio uma questão de prova, potencial de prova, que diz o seguinte. Olha essa questão potencial de prova. Presta atenção nessa questão potencial de prova. Anotem aí. O envenenamento de água potável com resultado morte é considerado crime hediondo, verdadeiro ou falso? O envenenamento de água potável com resultado morte é considerado pela lei como crime hediondo, verdadeiro ou falso? O envenenamento de água potável com resultado morte é considerado crime hediondo pela lei, verdadeiro ou falso? O que vocês me diriam? Qual é o conhecimento que está sendo cobrado nessa questão potencial de prova? Enumeração. Você precisa saber quais são os crimes hediondos. Saber quais são os crimes hediondos é potencial de prova. E se você estudou, você sabe que o envenenamento de água potável com resultado morte não é crime hediondo, apesar de ser passível de prisão temporária. Não está na lei de crimes hediondos. Aliás, já até esteve, mas foi retirado. Então, saber enumeração significa quais são os requisitos do princípio da insignificância de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Quais são os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade de acordo com o artigo 103 da Constituição Federal. Você tem que saber, presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, sindicato, né, nacional, como é que é? Não é sindicato, tem um nomezinho lá que usa. Então você tem que saber isso. Saber enumerar é potencial de prova sempre. Segundo, então, primeiro, conceitos e nomenclaturas. Segundo, enumeração. Terceiro, fluxo, regra, exceção. Fluxo, regra, exceção. Você saber a regra é importante, mas é muito mais importante saber as exceções. Por isso que na letra de lei, o estudo do parágrafo único é essencial. Eu sempre falo para os alunos, Lúcio, o que eu leria de letra de lei? O que eu leria de letra de lei em véspera de prova? Leia parágrafos únicos. Mas por que, Lúcio, eu vou ler parágrafo único? Porque parágrafo único, em geral, é exceção. Pode ver. Pega uma lei, pega o Código Penal, pega a Constituição, pega a lei que for e leia os parágrafos únicos. Em geral, os parágrafos únicos, eles vão representar uma exceção de uma regra que tem naquele artigo. Então ele vai dizer assim, é possível tal coisa, está lá no caput. Aí lá no parágrafo único, ele vai te dar uma exceção, quando aquilo não é possível. Então, regra, exceção. Por exemplo, na lei de lavagem de dinheiro, existe uma regra quebrada, porque o Código de Processo Penal determina que no caso, a aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal, se o réu não comparecer, né, o que acontece? Suspende o processo, suspende o prazo prescricional. Na lei de lavagem diz assim, porra nenhuma, cita por edital e o pau vai comer. Então você tem a regra, que é o Código de Processo Penal, e a lei traz uma exceção. Se você não sabe essa exceção, você não sabe o filé. Então, se você não sabe os conceitos, as nomenclaturas, se você não sabe as enumerações, as classificações,
se você, os requisitos, os elencos. Se você não sabe relação de regra, de regra e exceção, você não está estudando filé. Quarto, causa e efeito. Aquele instituto jurídico, ele traz uma consequência. Vou te dar um exemplo aqui, questão potencial de prova. É correto afirmar que o erro de tipo evitável, ao contrário do inevitável, exclui o dolo. É correto afirmar que o erro de tipo evitável, ao contrário do inevitável, exclui o dolo. Então, se você não sabe as consequências do erro de tipo, você não sabe as consequências do erro de proibição, você não sabe as consequências do instituto jurídico, quando a lei, quando a doutrina, quando a jurisprudência te apresentar a consequência de alguma coisa, essa consequência é potencial de prova. Legal? Lembrando que o erro de tipo sempre exclui o dolo, seja evitável ou inevitável. O erro de tipo sempre exclui o dolo. Sempre. O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo, seja evitável, seja inevitável. Legal? Relação causa e efeito. Aplicação prática de instituto jurídico. Acabe o princípio da insignificância em crimes tributários. Aplicação prática de instituto jurídico. Em geral, a gente estuda isso através da jurisprudência ou dos exemplos doutrinários. É possível a participação em falso testemunho, aplicação prática de instituto jurídico. É possível coautoria em crime de estupro. Então, tudo isso é aplicação prática de um instituto jurídico. Muito importante. Vou dar uma questão potencial de prova. Você é policial, prendeu um cara, algemou o cara, está conduzindo ele para a viatura para levar para a delegacia. Ele acabou de matar uma criança. Você chega no local, prende o cara, algema e está levando ele para a viatura. Você e mais um colega. Vem um cara, o pai da criança, correndo por trás e dá um tiro na cabeça desse cara, desse preso. Desse cara que está sendo conduzido em flagrante. Então, o pai que teve o filho morto, no acesso de raiva, de ódio, vai lá e mata o cara pelas costas sem que você pudesse defendê-lo. Pergunta de direito administrativo. Há responsabilidade objetiva do Estado em relação à morte desse preso? Aplicação prática de um instituto jurídico. Não adianta eu saber responsabilidade civil se eu não souber qual é a aplicação prática daquilo. O STJ diz que há responsabilidade objetiva do Estado. Nesse caso, porque o preso está sob a custódia do Estado, que é você é o Estado ali. Então, aplicação prática de instituto jurídico. Por fim, comparações. Gente, sempre que o seu material comparar alguma coisa, isso é potencial de prova. Qual é a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? Quais são as semelhanças entre uma coisa e outra? Quais são as diferenças e semelhanças entre o controle concentrado e o controle abstrato de constitucionalidade? O controle difuso e o controle abstrato? Enfim, tudo isso. Sempre que ele estiver comparando alguma coisa, isso é potencial de prova. Então eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro do professor Pedro Lenza, e a gente vai junto aqui identificar esses filtros. Legal? Pode ser? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Se sim, bota um foguinho aí para mim, por favor. Bota um foguinho aí para mim. Olha só. Controle de constitucionalidade, noções preliminares. O legislador criou mecanismos por meio dos quais se controlam os atos normativos, verificando sua adequação aos preceitos previstos na lei maior. Está conceituando? Não. Está enumerando? Não. Está falando de um fluxo, regra, exceção? Não. Causa e efeito? Não. Aplicação prática? Não. Comparando? Não. Ele só falou que o legislador constituinte criou um mecanismo. Ele vai dizer qual. Segundo parágrafo. Como requisitos fundamentais e essenciais para o controle, lembramos a existência de constituição rígida e de atribuição para um órgão realizar. Gente, presta atenção.
Quando ele diz requisitos fundamentais, ele está enumerando. Opa, aqui já acendeu uma luz para mim. Quais são os requisitos fundamentais para o controle de constitucionalidade? Constituição rígida e atribuição a um órgão para realizar esse controle. Esses são os requisitos. Por que isso vai para o meu resumo? Porque ele está enumerando. Quando ele enumera quais são os requisitos, isso é potencial de prova. Vou criar uma questão potencial de prova aqui para vocês com base nessa enumeração. Deixa eu pensar aqui. Questão potencial de prova. É correto afirmar, com base no que a gente estudou aqui, que só é possível se falar em controle de constitucionalidade ou em estados que adotam constituições rígidas. É correto afirmar que, segundo o estudado no material do professor Pedro Lenza, só é possível se falar em controle de constitucionalidade em estados que adotam, estados que eu digo em países, que adotam a Constituição rígida. Verdadeiro ou falso? Só é possível se falar em controle de constitucionalidade em estados, em países que adotam a Constituição rígida. Verdadeiro ou falso? Um estado que adota uma Constituição flexível, semiflexível, semi-rígida, sei lá, é possível o controle de constitucionalidade? O CESP já perguntou isso. E qual é a resposta? Não é possível. Só é possível em Constituição rígida. Quais são os requisitos fundamentais para o controle de constitucionalidade? Primeiro, Constituição rígida. Se não tiver Constituição rígida, não tem controle. Tem outra coisa, menos controle de constitucionalidade. Pode ter um outro tipo de controle. Você entendeu por que esse parágrafo é importante? Porque você usou o filtro. Aí ele vai para o terceiro parágrafo. Constituição rígida é aquela que possui um processo de alteração mais dificultoso, mais árduo, mais solene que o processo legislativo das normas comuns. A Constituição brasileira é rígida diante do artigo 60 da própria Constituição. Gente, quando ele fala Constituição rígida é aquela que possui, o que ele está fazendo? Conceituando, apresentando uma nomenclatura. Se ele está conceituando, apesar do conceito aqui ser bem básico, o que ele está conceituando é importante para o seu resumo. Se ele está conceituando algo, é porque aquilo é importante. Então isso tem que estar no seu resumo. Aí ele vai seguir. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Todas as vezes que você tiver esse filtro, você vai identificar esse filtro e você não vai adivinhar mais. Esse é o poder da técnica do filtro. Não tentar adivinhar o que é importante. Use o filtro. Lúcio, mas algumas coisas vão passar? Vão passar. Normal, aceite isso. Porque o seu resumo tem que ser incompleto. Mas naturalmente você vai realizar outras atividades, por exemplo, fazer simulados e fazer questões, que você vai fechando esses buracos. Não tente fechar os buracos lendo mais. Não tente fechar o buraco lendo outros materiais. Então já estudei controle de constitucionalidade pelo Pedro Lenza, agora eu vou pegar o material de estratégia para ver se eu complemento. Não faça isso. Não faça isso. Pega ou o Pedro Lenza, ou o material do programa Meta, ou o material do programa X, ou do Estratégia, ou da onde for. Pegue aquele material, sugue o suco, o filé daquilo. E depois, num trabalho evolutivo do seu material, através do estudo de questões, atualização com jurisprudências, aí sim você vai preenchendo esse teu resumo com informações. Muitas pessoas não vão conseguir avançar porque estão travados em querer fazer o resumo perfeito. O resumo perfeito é uma construção. Primeiro você faz o esqueleto dele. E aqui eu te ensinei a fazer o esqueleto. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, escreva aqui para mim. Professor, faz sentido. Escreva aqui nos comentários. Professor, faz sentido. Então, quantos aqui já começou a estudar com material e vira piranhão de material? O que é piranhão de material? É isso.
começa a achar que o material é insuficiente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo material ele é insuficiente em algum ponto. Todo material ele é insuficiente em algum ponto. Confia no seu material que você gosta. Usa o material, abusa do material. E não queira que ele seja perfeito. Tá? Use os filtros. Use os filtros. Eu vou pegar uma questão de prova aleatória aqui. Ó, peguei uma questão de prova, abri o que concurso. Vou ler uma questão de direito administrativo para ver se os filtros funcionam. E a questão diz assim, olha, prova para delegado federal 2021, direito administrativo. Determinado órgão público, por intermédio do seu titular, pretende delegar parte de sua competência administrativa para outro órgão com a mesma estrutura. Segundo os preceitos da Lei 9784, o objeto do ato pode ser edição de atos normativos. O que ele está perguntando? Atos normativos podem ser delegados? Quando você vai lá na lei, é o tal do cenoura, né? Quando você vai lá na lei, você vai ver o seguinte, que a lei diz, não podem ser delegados os seguintes atos. E ele vai elencar quais são os atos que não podem ser delegados. Atos normativos, recurso, não sei o quê. Não é isso? Não é o cenoura, né? É competência exclusiva, edição de atos normativos e recursos administrativos. É o cenoura. Então, quando ele elenca, é potencial de prova. Olha o CESP cobrando aqui. Então, gente, é batata. Funciona. Eu estou falando para vocês porque funciona. Isso aqui é um poder que eu entrego nas mãos de vocês. Os alunos do programa a gente estuda junto, a gente vai isso mais detalhado, né? A gente vê várias hipóteses, passo a passo, né? Mas aqui só para você entender como isso aqui é realmente importante, como você vai começar a conseguir identificar isso nas questões, nos textos e por aí vai. Beleza? Pessoal, é isso. Deixem um like. Não deixem de visitar o meu site, vocêdelegado.com.br. Lá em materiais gratuitos, eu tenho muitas coisas legais lá. E é isso aí. Qualquer coisa, me mande um direct, a gente vai conversando. E é isso aí. Boa terça-feira para vocês, tudo de bom. Um abraço, até a próxima. Não é sonho, é meta. Tchau.